Obrigada, presidente Everton, que preside os trabalhos na tarde de hoje. Mas, evidentemente, além da pauta de vetos que a sessão do Congresso tem hoje, nós precisamos debater a profundidade da situação do nosso país, que combina duas crises. Uma crise política profunda, potencializada por um presidente que não só convoca manifestações claramente inconstitucionais e claramente com teor golpista para o 15 de março, como usa a Secretaria de Comunicação do Governo e o Twitter oficial da SECOM para convocá-la. Isso é extremamente grave. Nós fizemos uma representação, nossa bancada do PSOL, assinada por todos os nossos valorosos parlamentares, ao Ministério Público Federal. Mas é preciso fazer a denúncia política de um presidente que já mostrou que não respeita as liberdades democráticas, que não respeita a liberdade de imprensa, que não respeita a produção de conhecimento, a universidade, a ciência, a tecnologia, que não respeita o povo brasileiro. E essa crise política profunda se soma com uma crise econômica que está mostrando, lamentavelmente, os seus resultados de forma mais cruel nas costas do povo. Essa agenda ultraliberal, que vem sendo implementada desde 2014, lá com Joaquim Levy no governo da Dilma, mas implementada de maneira brutal pelo governo golpista do Michel Temer, foi de forma cruel aprofundada pelo governo Bolsonaro. Sob o sangue, o suor, a aposentadoria dos trabalhadores, sobre os direitos da CLT, sobre uma PEC dos gastos que inviabiliza os investimentos públicos, eles mentiram para o povo brasileiro que haveria crescimento da economia. E o que nós vimos é não só que não houve crescimento, mas como houve 1,1% de crescimento do PIB em todo o ano de 2019, mas como houve o aumento da concentração de riquezas. De 2014 para 2019, os mais ricos incrementaram 10% as suas riquezas e os mais pobres perderam 17% das suas riquezas. Nós temos no Brasil 0,1% da população que controla 48% de toda a riqueza nacional. Nós temos no Brasil 5% da população que controla 95% de toda a riqueza nacional. E não é admissível que essa receita, que tem levado a 11 milhões de brasileiros seguirem sem trabalho, sofrendo com a ausência de recursos, essa agenda econômica que produziu quase 40 milhões de pessoas na informalidade, são os nossos camelôs nos centros, nas cidades, que são ainda reprimidos pela polícia e não têm o direito ao trabalho, são os nossos jovens pedalando numa bicicleta que não é sua, entregando uma entrega que não é sua, para ganhar pela entrega, sem vínculo empregatício, sem direitos trabalhistas, tendo que trabalhar 14, 15 horas por dia para ter um salário decente, como acontece com os aplicativos, que, aliás, juntando essas grandes empresas hoje, Uber, iFood, Rappi, são as que mais empregam no Brasil, embora não seja reconhecido no direito esse vínculo empregatício dos trabalhadores. Não é possível que a gente veja que essa agenda econômica que gerou quase 3 milhões de pessoas esperando o Bolsa Família, são pessoas que não têm leite para dar para os seus filhos, são mães desesperadas que não têm o feijão para poder alimentar as suas crianças. São 14 milhões de pessoas no Brasil na extrema pobreza. Na extrema pobreza, graças ao aprofundamento de uma desigualdade que sempre existiu, porque, infelizmente, nenhum governo fez as reformas estruturais, como a auditoria cidadã da dívida, como a taxação das grandes fortunas, como a cobrança, e sim o enfrentamento ao parasitismo da especulação financeira no nosso país, mas que é absolutamente piorado com uma agenda ultraliberal, que é a agenda do parasita Paulo Guedes, porque o verdadeiro parasita é ele, parasita, Chicago Boys, menino de recado do sistema financeiro, investigado, como vocês sabem bem, em relação à sua gestão fraudulenta nos fundos de pensão, esse mesmo parasita do sistema financeiro, na medida que a crise econômica no Brasil já está pesada e potencializada pela crise econômica internacional, não se pode ignorar os resultados da economia da pandemia do coronavírus, que infelizmente está
enfim, contaminando milhares de pessoas pelo mundo, e já tem 30 casos confirmados no Brasil. Já foi decretada uma pandemia pela Organização Mundial da Saúde e tem repercussões econômicas, com atividades que param, com voos cancelados, com atividades canceladas para que não haja circulação de pessoas, combinado pela guerra comercial do petróleo, que despencou o preço dos barris, fez com que a Petrobras perdesse ontem 90 bilhões. Então a crise econômica do Brasil é potencializada pela crise econômica do capital internacional. E esses levianos, esses mentirosos, esses demagogos querem dar veneno para um doente. Porque quando alguém está doente, a gente dá remédio. E a agenda do Paulo Guedes é veneno. O ofício que ele mandou para a Câmara dos Deputados, para o Senado e para a Câmara dos Deputados ontem é uma vergonha. Primeiro, a forma leviana como Bolsonaro e os seus ministros, inclusive Paulo Guedes, trataram o tema. Mas pior ainda é a agenda que ele quer implementar, uma agenda que retira mais direitos, com a PEC emergencial, que pode permitir até redução nominal de salário, que inviabiliza a contratação e concursos públicos, querida Edmilson. Quando a gente está precisando de médico, enfermeiro para atender no SUS, eles querem congelar. Eles querem uma reforma administrativa para massacrar os servidores públicos e aumentar essa violência contra o povo. E nós precisamos de uma agenda urgente, antirrecessiva, uma agenda que enfrente a raiz dos problemas, que revogue a PEC do teto dos gastos, que revogue as reformas antipovo do governo Bolsonaro e do governo Temer, que faça investimentos públicos massivos em obras de infraestrutura que beneficiem o nosso povo, que gere emprego e renda, que taxe os multibilionários, que garanta acabar com o parasitismo do sistema financeiro. E é por isso fundamental a auditoria cidadã da dívida. São muitas agendas, o pessoal tem propostas para a saída da crise, mas nós sabemos que é necessário lutar pelas nossas propostas. Nós sabemos, e concluo nesse 1 minuto, que o presidente já foi muito generoso, dizendo que essa agenda só pode ser conquistada se for conquistada nas ruas, na mobilização, na luta do nosso povo. Dia 14 de março nós temos um ato muito importante, que é o ato em memória e em defesa de justiça para Marielle, porque disso depende o futuro do Brasil. Isso depende se vai ser mais ou menos violento com os defensores de direitos humanos, se nós vamos ter mais ou menos miliciano no Palácio do Planalto, no Senado da República, essas organizações criminosas envolvidas com a família Bolsonaro. E dia 18, uma grande greve nacional da educação para que a gente possa ocupar as ruas, para cantar em alto e bom som, fora Bolsonaro, e apresentar saídas concretas para o nosso povo, que está tão sofrido e que não só merece essas respostas, mas precisa lutar junto conosco para conquistá-las.